Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Nesse mundo pós-pandemia, temos nos questionado muito sobre como a crise do Covid transformou o perfil de liderança da forma que conhecíamos. O que tem feito surgir as mais variadas teorias para tentar moldar um perfil de liderança do futuro. Apesar do valor que essas teorias trazem para refletirmos e irmos moldando nossas conclusões, a pergunta que ainda paira no ar é: afinal, qual é o novo perfil de liderança nesse novo mundo em que vivemos? No Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos conhecer as conclusões que uma pesquisa global da PricewaterhouseCoopers, uma das maiores consultorias do mundo, tirou sobre as características principais dos líderes do futuro. E nossa convidada para isso é a Camila Cinquetti, diretora responsável pela área de consultoria de negócios para as áreas de pessoas e organização no Brasil. Muito bem. Esse programa chega até você com oferecimento da For Sales, consultoria de Executive Search especializada exclusivamente em vendas e marketing, e conta com o apoio do Engage, plataforma de AD gamificado. Para quem é novo por aqui, aproveito para sugerir não deixar de seguir a For Sales nas suas redes sociais e acompanhar de perto todos os conteúdos exclusivos que a gente gera semanalmente sobre recrutamento, seleção e gestão de RH como um todo. Camila, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, agradeço muito estar aqui com vocês, é uma honra poder compartilhar a nossa pesquisa, o nosso ponto de vista. Obrigada pela oportunidade e vamos bater esse papo aí sobre a liderança. Super bacana, vamos lá que esse tema temos muito que conversar sobre esse tema, né? Exato. Camila, antes da gente conhecer a fundo o novo perfil de liderança do futuro, de acordo com as pesquisas, né, de vocês, para começar, conta um pouquinho mais do trabalho da Price no tema, para quem não conhece tanto a área de consultoria de vocês, conhecer melhor de onde que surgem essas conclusões que a gente vai comentar aqui hoje. Legal. Bom, dentro da PwC globalmente, né, a gente tem, né, uma área de consultoria de negócios, e dentro dessa área de consultoria de negócios, especificamente, eu estou olhando ao tema, né, de pessoas e organização. Então, o nosso trabalho, né, muitas vezes, né, não só atender os nossos clientes, né, nas demandas de negócio, mas também a gente tem um olhar muito profundo de estudo, de pesquisas no mercado, para justamente guiar algumas tendências, algumas reflexões, pontos de vista aí dos nossos clientes. E aí foi aí que surge, né, diversas pesquisas na PwC globalmente, né, e um dos temas que a gente também atua é no tema de cultura e liderança, no qual essa pesquisa ela, né, nasceu. Mas o mais interessante, né, é que essa pesquisa ela apareceu por uma consequência de uma outra reflexão. Não era o nosso propósito falar de liderança, mas foi uma consequência que a gente falou, opa, precisamos falar de liderança, né? E como que isso tudo surgiu, né? A gente traz, né, com base nesse contexto, que nós chamamos de 6 paradoxos da liderança. Então, é a nossa forma de tangibilizar um pouco dos desafios que a liderança tem e como que ela lida com esses desafios em habilidades específicas para endereçar esses paradoxos que estão no dia a dia desses líderes. E são paradoxos, ou seja, temas que parecem contraditórios, mas são duas faces da mesma moeda. E são paradoxos que hoje a gente entende que eles são os urgentes, não são os únicos, mas hoje eles são os urgentes. E por conta disso, isso exige uma habilidade e competências de uma liderança para conviver e saber lidar entre esses paradoxos, né, que a gente citou aqui, que são 6. Mas como é que eles apareceram para nós, né? A gente fez uma pesquisa junto ao mercado, né, clientes, organizações, instituições ao redor do mundo. E a gente perguntou para grandes executivos, né, o que te preocupa no futuro?
né? E foi muito interessante que várias questões apareceram e várias questões repetitivamente apareceram em todos esses clientes quando a gente perguntou e para o mercado sobre as preocupações no futuro. E aí esse é um tema, acho que a parte que a gente pode ter, né? Não vou entrar nesses detalhes, mas dos pontos que apareceu de grandes preocupações, né, nos negócios e na sustentabilidade para o futuro, a gente percebeu, bom, me parece que eu preciso de uma liderança diferenciada para endereçar esses desafios. E aí foi aí que surgiu o nosso foco em entender como que esses líderes e suas habilidades vão ajudar a endereçar esses desafios e essas preocupações. Então, o que a gente fez, né? A gente entendeu os desafios, né, as preocupações e começamos a procurar empresas e grandes cases e líderes que executam bem e são exemplos e boa prática naquele contexto. A gente foi descobrir com eles como que esses paradoxos são endereçados. Então, a gente, com base nessa conversa, né, de questões ali comuns, de pessoas que estão se saindo bem nessa função, como que eles lidam, quais são as habilidades, o que eles trazem de diferente para o seu dia a dia. E aí, com base nisso, a gente chegou nas habilidades que direcionam e que ajudam a liderança a lidar com esses 6 paradoxos. Então, essa foi a jornada, né, para a gente chegar nos 6 paradoxos da liderança. Muito bacana, Camila. E de acordo com essas pesquisas de vocês, por que o perfil de liderança mudou nos últimos anos ou décadas? E qual é esse novo perfil de liderança do futuro? Ou seja, quais são essas características para lidar com os paradoxos, né? Ótimo. Com certeza tem um contexto muito importante, né? Que a liderança ela mudou, né? Ela precisa mudar porque justamente os negócios estão mudando e eles estão mudando muito rápido. Então, a forma como nós geríamos pessoas e negócios, à medida que o mundo ele está sendo, né, disruptivo e ele está sendo incerto, né? Cada vez mais a gente tem certeza de que o futuro é incerto. Isso exige de pessoas, de líderes com habilidades para endereçar essas incertezas, né? Para endereçar esses desafios de negócio e essa agilidade que está vindo com tudo, impactando o negócio. Então, a liderança ela precisa mudar porque, de fato, o mundo dos negócios está mudando fortemente. Essas incertezas estão desafiando as lideranças, né? E aí a gente vai percorrer um pouco sobre o que é importante para esses líderes, né? Então, de fato, eu estou falando de empatia, estou falando de criatividade, eu estou falando de inclusão, eu estou falando de alguns comportamentos, né, que vão ajudar os líderes a lidar com esses 6 paradoxos, com esses dilemas que aparecem ali no dia a dia. Como eu comentei, são, né, dilemas que hoje são urgentes devido a esse mundo de incertezas que a gente vive, né? O que aconteceu, né, nesses 2 anos aí de pandemia reforça isso. Então, a gente, né, ninguém estava prevendo essa disrupção nos últimos 2 anos, né? O Fórum Econômico Mundial prevê tanta coisa, isso ninguém estava prevendo. Mas essa foi a forma, né, que a gente aprendeu que de fato o mundo muda rápido, as incertezas estão por aí, e como o meu líder hoje, ele atua de forma a impactar de forma positiva e duradoura. É isso que é o norte para que esses líderes saibam navegar bem por essas incertezas, né? E aí os 6 paradoxos trazem essas habilidades que justamente esses dilemas, que vocês vão ver que não é algo novo, mas é o que hoje a gente tem que, de forma urgente, endereçar e o líder estar atento de que nem tudo ele sabe, então ele precisa se desenvolver para estar pronto aí para essas incertezas. Perfeito, perfeito. Eu já tive contato com a pesquisa e preciso dizer que fez muito sentido para mim o que vocês colocaram lá. Agora, conta um pouco para nós quais são esses 6 paradoxos, e aí em seguida a gente entra um a um, detalhando cada um, para dar esse contexto profundo do que se trata exatamente essas características, essas habilidades que os líderes, que o RH precisa ajudar
os líderes a desenvolver, né? Perfeito. Bom, o paradoxo, assim como, né, a gente pode chamar de dilemas, mas enfim, são elementos contraditórios que estão no dia a dia desses líderes, e que, ao mesmo tempo, ele navega por um ponto, que é contraditório, que ele precisa navegar por outro ponto. E aí eu já vou contar quais são esses 6. Mas um ponto importante esses 6 paradoxos não significa que ele tem que ser 50% uma coisa e 50% outra coisa. Por exemplo, um paradoxo que a gente traz é o inovador e tradicional. Eu estou dizendo aqui que o líder, ele tem que trazer no seu DNA a inovação, mas ele também tem que trazer no seu DNA inovação, tradição. E aí é o paradoxo, são pontos contraditórios que o líder atua nisso como um pêndulo. Então, não é que eu sou 50% inovador e 50% tradicional, mas eu vivo num ambiente no qual há momentos que eu tenho que pendular mais para um lado e há momentos que eu tenho que pendular mais para o outro lado, né? E para que eu faça isso de uma forma, com uma habilidade, né, existem competências que vão me ajudar. Em algumas eu posso perceber que já navego super bem, em outras é um ponto a aprimorar, isso endereça numa jornada né, um programa de liderança dentro das organizações, né? Acho que o grande benefício de compreender os 6 paradoxos é você poder guiar, né, questões de desenvolvimento da liderança para lidar com esses 6 principais dilemas. Então, como eu citei, é o de inovação versus tradicional. O outro é uma visão global versus uma visão local. E para que eu exerça isso, eu tenho habilidades específicas que me ajudam. O outro é atuar de forma, né, o integridade e político. O que a gente chama, né, a tradução no inglês, ela fica, né, bem diferente, né, mas na hora da gente traduzir, é o que a gente chama, né, do paradoxo do herói, né, versus o que a gente chama de humildade, né. Então, esses são os 4. Outro paradoxo, tecnológico versus humano, e faltou mais um, que é o estratégico versus executor. Então, são esses 6 paradoxos. Ou seja, o líder lida com esses dilemas durante o seu dia a dia, durante os negócios. E aí, à medida que a gente vai explicando um pouco deles, vai ficando claro o que está acontecendo, né? Então, é importante a gente olhar que esses paradoxos, eles não são únicos, eles estão no nosso dia a dia como um sistema, e que eu preciso balanceá-los. A forma como eu transito deles tem que ser de forma confortável, né? São elementos, a gente sabe, o mundo de negócios é cheio de dilemas, a gente tem que fazer escolhas, existem trade-offs, pontos positivos, negativos para onde eu vou. Então, este conforto em estar desses 6 paradoxos já é um primeiro passo. Eles existem e a gente tem que saber como balanceá-los dentro do nosso dia a dia. Não dá para falar unicamente, né, de um paradoxo e um retroalimenta o outro, né? Então, basicamente é isso. Esses paradoxos para a liderança vão nortear pontos de vista e questões de foco que ele precisa ter na sua gestão de negócios e de pessoas. É muito interessante, Camila. Inclusive, ao ler esses paradoxos, né, ao conhecê-los, né, fica claro como eles fazem parte do nosso dia a dia, né? E são, de fato, grandes dilemas do dia a dia, né? Então, faz bastante sentido. Agora, entrando um a um, no que isso significa para as características dos líderes, né? Explica um pouco melhor esse conceito de inovador tradicional, né? Porque no termo original ele é um adjetivo composto, né? Com dois substantivos, né? Então, explica um pouco melhor esse contexto, né? O que é você ser um inovador tradicional, né? Exato, exato. E qual que é o contexto que a liderança está envolvida, né? Vamos pensar assim. Se eu atuar, né, só na inovação e esquecer
na verdade, isso não estar claro, se eu atuar somente, se eu atuar somente na inovação e não entender quais são os riscos que eu estou levando dentro do meu negócio, né? Não tem como eu ter um mindset só inovador se eu não considero que hoje, na minha organização, de forma tradicional, já funciona, eu faço bem. Então, o líder, né, ele não tem que menosprezar o tradicional, ele não tem que menosprezar o legado. Existe, né, uma visão de respeito do porquê até aqui estamos, né? Mas aí o ponto do dilema é, sem deixar de pensar se isso daqui neste momento, né, para o futuro, me sustenta, me garante geração de valor e diferencial no mercado. Então, esse pêndulo como é que eu vou trabalhar só com inovação se eu não tenho algo ainda para me estabilizar? Então, sim, eu tenho algo para me estabilizar, é o meu negócio hoje, do que eu faço bem, eu ainda preciso manter, é o meu legado, né? Pelo que eu sou reconhecido. Mas, sem deixar de esquecer que é importante eu refletir sobre questões inovadoras para que o meu negócio não se estagne, né? E não fique ali perdido no tempo, já que eu tenho um mundo em constante transformação. Então, o líder, ele vive nesse pêndulo, né? De certa forma, o que é legado, que é importante, versus o que deste legado ou de questões incrementais eu preciso trazer no meu negócio, na minha área, no meu dia a dia, para trazer essa vantagem competitiva, né? Sem menosprezar o legado, por exemplo, né? Esse é um conceito que vem, que é respeitar, né, o que é tradicional, quais são as normas da organização, né? Que é o que faz com que ela exista, né? Então, considerar o tradicional é importante e ter um mindset inovador vai ser relevante para que você possa desenvolver o seu negócio, ter mais sustentabilidade e se diferenciar no mercado, né? Este é o que significa ser isso, né? Por conceito é esse. Maravilha. Sabe que tem um conceito que eu gosto muito, que ele trabalha bem essa dicotomia, que é o conceito do dual transformation, né? Que ele fala dos horizontes de negócio, né? Horizonte 1, que é o teu core business, que a tua missão ali é maximizar a resiliência do core business, né? Não colocar abaixo, né? Aí você tem um horizonte 2, que ele é o horizonte de inovação periférica, quer dizer, é o que está ali no limite do meu negócio, que completa minha missão, meu propósito, e onde eu posso entrar rapidamente. E o horizonte 3, que aí é o horizonte da inovação total, né? O horizonte de reinventar, repensar totalmente o negócio. Então, ele propõe esse framework para você não deixar de olhar para o negócio. Eu acho que conversa perfeitamente bem com esses dois extremos, né? Do tradicional para o inovador, porque quando você olha para o teu core business, você vai ter que respeitar o legado, como você falou, você vai ter que fazer movimentos mais suaves, né? Enfim, então faz todo sentido o teu ponto. Camila, agora entrando num outro conceito aqui que você trouxe, né? Que é o humanista tecnológico, né? Conta um pouco melhor dessa, como que a gente vai fazer para juntar isso, né? Esse é muito, eu acho que se tangibiliza bastante ali no dia a dia de várias funções de líderes. O que acontece, né? A tecnologia veio, é uma demanda, a gente não pode menosprezar a tecnologia no nosso dia a dia, né? Mas esse olhar, né, do humanista tecnológico é que eu não deixo de considerar as pessoas, né, no centro dessa transformação. E tenho sensibilidade, né, e engajo as pessoas para que quando venha essa tecnologia, ela não seja uma rival minha, né? Eu coloque ela num lugar no qual as pessoas que estão aqui atuando, elas passam a exercer uma nova função. Então, eu tenho essa preocupação de não só ter um driver tecnológico, mas também é um líder que percebe o impacto disso no dia a dia das pessoas, da sua equipe, né? Então, eu não posso desconsiderar a tecnologia, com certeza, mas eu tenho que considerar o impacto dela no dia a dia das minhas pessoas e cuidar, né? Acho que esse é o grande
Esse é o grande ponto. É um líder que cuida das suas pessoas, né? Então, e ele traz, né, independente da tecnologia, quem faz a organização são as pessoas, não tem como. Então, eu não posso desconsiderá-las desse contexto. Então, nessa transição, né, neste caminho, eu tenho uma importância de entender o lado humano das relações. Então, é um líder que é próximo, ele tem uma escuta importante para a sua equipe, mas ele consegue considerar as implicações da tecnologia nas pessoas e vice-versa. Então, ele consegue equilibrar, né, e transita bem entre essas demandas de tecnologia e de, né, pessoas que estão atuando dentro desse contexto que está mais digital, né? Então, isso dentro das áreas é como que eu posso trazer uma tecnologia para dentro da minha área, para dentro do meu negócio, e considerar fortemente as pessoas nesse contexto. Então, este é um equilíbrio importante quando a gente fala desse paradoxo. Faz muito sentido, né? Porque hoje a gente vive, né, um momento de... No Brasil, nem tanto, né? As pesquisas apontam que o brasileiro não enxerga a tecnologia como uma ameaça. Mas ao redor do mundo, os indicadores de sentimento de ameaça com a tecnologia crescem cada ano. Quer dizer, faz bastante sentido esse papel de diplomata, né? De conciliar, colocar todo mundo... não antagonizar as duas coisas, pacificar as duas coisas, né? Exato, exatamente. Agora talvez entrando num outro tópico aqui, talvez até converse com esse adendo aqui que eu trouxe, que é o conceito que você colocou de político altamente íntegro, né? Conta um pouco do que isso significa e por que ele é importante, né? Legal. Ele é muito... eu gosto muito desse paradoxo porque ele traz luz para uma questão que às vezes a gente tem um pouco de receio de falar, né? Que a gente está falando de comportamentos íntegros de confiança, né? De saber, né, do líder e do seu negócio estabelecer uma relação de confiança na sociedade, né? Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que atuar de forma íntegra. Mas, ao mesmo tempo, é importante, né? O que esse paradoxo traz de reflexão? Antigamente, não tanto, mas hoje, o meu líder, né? Ele tem muitos stakeholders para gerir, muitas expectativas para gerir. Por isso que a gente chama desse paradoxo político. Porque eu, numa posição de líder, preciso costurar com todos esses stakeholders, interno, externo, políticos, governos, enfim, tudo. Eu preciso orquestrar muito bem com todas essas partes interessadas. O contexto, a era digital tem transformado isso e deixado isso muito complexo. Então, como eu, como líder, atuo nesse contexto político de integrar diversos pontos de vista, colocar na mesa discussões importantes, né? E trazer integridade nessas discussões, ou seja, eu reduzo qualquer conflito de interesse. Eu sou um líder que atuo dentro da escuta desses diversos stakeholders de uma forma isenta, né? Íntegra. Porque dessa forma eu vou ter uma conexão com esses stakeholders de confiança, porque eles vão expor os pontos, né? Sejam questões um cliente interno ou também um cliente externo. Então, como que eu atuo nessa questão, né, de integridade, de colocar à mesa todos esses pontos, né? Então, ter este foco de trazer esses diversos pontos de vista e alinhá-los, né, para uma tomada de decisão que vai zelar por uma integridade e por uma confiança nesses stakeholders. Então, é esse contexto de como que eu alinho diversas partes interessadas e eu tomo uma decisão de forma sem gerar descrédito, questões de conflito de interesses, exatamente. E como eu demonstro que eu estou fazendo isso de uma forma né, interessante e ética, até porque quando a gente está nesse exercício
de costurar, né, e de ouvir diversos Uhum. pontos de vista, eu estou exercendo uma relação importante de poder, porque eu vou ter muita informação na mão. Como Uhum. com todas essas interações, eu trago tomadas de decisão que são íntegras, sem conflitos de interesse, né, porque esse é o ponto, né? A gente está num contexto que cada vez mais esses aspectos são, né, são complexos, né? Cada vez mais existem Uhum. stakeholders impactando o meu negócio internamente ou externamente. Então, esse é um paradoxo Uhum. interessante que eu acredito que dá luz a questões muito importantes quando a gente fala, né, hoje de gerar confiança na sociedade. Uhum. Faz todo sentido, porque quanto mais complexidade nas relações, mais propenso a pegar atalhos a gente fica, né? Quer dizer, a inventar uma mentira branca, a costurar, a falar uma parte da história, guardar outra. E daí, quando você tem esse aumento de stakeholder, né, essa teia, é Uhum. importante você ter essa coragem de ser muito sólido na condução, né? Você não abrir mão da transparência É. e com isso não perder credibilidade e o castelo de carta não desmoronar, né? Você manter essa linha, esse fio condutor ético e, consequentemente, de interfaces qualificadas e nutridas, né? E Uhum. bem apoiadas, né? Então faz muito, muito sentido também. Por isso que eu falei que eu virei fã aí das conclusões de vocês, porque eu achei muito, muito assertivas, assim, né? Vocês pensaram pontos super interessantes. Agora, entrando no conceito que eu particularmente menos entendi ali lendo, né? E que eu tô mais curioso, que é o do herói humilde, né? Humble hero, né? Uhum. Conta um pouco do que isso significa, né? Por que isso é importante? E esse eu adoro também. Eu acho que a gente teve uma sacada muito legal de trazer de uma forma diferente essas reflexões que colocam para o líder, né, pragmatismo na hora de saber o que vem, né, no seu dia a dia de desafio. Esse paradoxo, ele traz, né, uma reflexão muito importante, né? O que acontece? Nós, pessoas, né, a gente tem muito a necessidade, ainda mais num contexto de incerteza, vamos retomar, né? Estamos num mundo de incertezas. Então, nós, pessoas, nos apegamos muito a alguém que nos lidera, que nos indica o caminho. Eu não sei para onde ir. E aí vem o líder herói e fala: eu sei, vem para cá, vem comigo. Então, nesse mundo de incertezas, um líder, ele precisa direcionar um caminho, ele precisa, né, ter este papel de herói, vamos dizer assim, de que este é o caminho a seguir, né? Aí, como ele descobre que esse é o caminho a seguir, tem vários pontos. Como é que ele descobre o caminho a seguir? Mas ele descobre o caminho a seguir. E aí a parte do humilde entra. Mas olha, pode ser que eu não esteja 100% correto. Porque este é o melhor, este é o maior desafio, vamos dizer assim, de eu ter a humildade e falar, vem por aqui, mas pode ser que alguma coisa no meio do caminho aconteça e eu esteja errado. Então, é justamente isso, você indica o caminho, isso é muito heróico, né? Se a gente for pensar, né, em grandes filmes para ilustrar o que é um herói dentro de um filme, é isso. Há todo mundo perdido, eu estou num contexto de incertezas e tem alguém que me fala para onde ir. E a gente vai, a gente segue líder, a gente segue essas pessoas. Só que esse líder tem um espaço, ele tem coragem de expor isso, né? Ele tem, né, esse espaço para falar: olha, não tenho tanta convicção, me parece que esse é o melhor palpite que a gente tem por conta disso, 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 disso. E se em algum momento a gente perceber que estamos num caminho errado, a gente vai lá e corrige, né? Então, Uhum. é essa transparência interessante que esse líder entra nesse paradoxo. Eu sei para onde ir, mas eu tenho conforto de dizer que pode ser que eu tenha feito uma escolha errada. Essa humildade é o ponto que o paradoxo traz, né? E aí, até para você poder mostrar, né? Olha, talvez a minha convicção não esteja 100% correta, como é que você pode te ajudar como líder?
você ter um espaço para que as pessoas colaborem, dê ideias, vai ajudar você a se estruturar, seja na decisão, seja na correção de rota. Então é um líder herói, mas também ele não ofusca a sua equipe, né? Ele tem a humildade de dizer, me fala o que você acha, né? Vamos descobrir se a gente está indo para o caminho certo. Então esse é um paradoxo de justamente ter a coragem de admitir um erro, né? Sou herói, mas errei. E coloco a minha equipe, não ofusco ela, para que ela possa também me dar insights, né? Sobre esse caminho que eu acho que a gente tem que seguir, né? Muito interessante. Não sei se ajudou a deixar claro aí para você, mas é um dos que eu mais gosto também. Não, fez total sentido, porque no mundo atual algo é o caminho certo até não ser mais, né? Então é um mundo volátil, né? Um mundo tem transformação, né? Então você tem que orientar para todo mundo pisar no acelerador o máximo que dá, mas você não pode fingir que eles vão ficar acelerando em linha reta o resto da vida. Você tem que ter essa abertura para já antecipar, olha, vai ter uma curva, não sei aonde, mas quando surgir eu vou tentar avisar o mais rápido possível, mas assim, vai ter uma curva, né? Perfeito. Então, acho que fez bastante sentido. Agora, indo para o quinto paradoxo, né? Que é um globalista, quer dizer, a mente global, atuação local. Seria estou traduzindo por conta aqui, mas seria mais ou menos isso. É isso mesmo. Esse é bem interessante de entender aquela questão, né? De trazer de fora questões para dentro. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que entender globalmente o que está acontecendo, né? Eu tenho que entender que existem localmente particularidades. E essa particularidade, eu tenho profundidade nela. Então, esse é o pêndulo, né? Eu entendo globalmente o que está acontecendo no mundo, nos negócios, na política, em diversas coisas, nas inovações que meus concorrentes estão fazendo, nas ideias que não necessariamente concorrentes estão fazendo, mas que trazem algum diferencial interessante. Eu tenho esse olhar para fora, então eu sou um líder que estou antenado no que está acontecendo lá fora. E eu posso trazer isto para a minha realidade, eu não posso esquecer da minha realidade, do meu contexto local. Então, eu posso ter um frame global, mas na hora de entender o meu cliente aqui, da minha localidade que eu atendo, eu sei aonde dói, né? E eu consigo, né, o que a gente brinca de sair da caixa, né, olhar para fora, e ao mesmo tempo entrar na caixa, porque eu entendo localmente o ambiente que eu estou atuando e o impacto do que isso tem, né? Então é esse sair da caixa, entrar na caixa, e a gente até brinca, né? Em alguns momentos a gente tem que chutar a caixa para a gente tirar seus vieses, né? Mas é esse exercício, né? Eu ter este olhar para fora, eu estar antenado, eu buscar questões de fora que podem me ajudar a resolver um problema de dentro, mas eu não posso esquecer que nem tudo encaixa em tudo. Eu tenho que entender com profundidade as dores que estão acontecendo com o meu cliente interno ou externo para trazer uma boa, né, uma boa solução, uma boa tomada de decisão. E isso que é interessante, os paradoxos eles sempre vão percorrer uma tomada de decisão. Né? Muito legal. Agora, o último e mais fácil, porque ele é um paradoxo antigo, igualmente complicado, mas já antigo, que é equilibrar atuação estratégica com execução, né? Conta um pouquinho aí o que isso significa no estudo, né? Boa. Tem uma frase, né, que o nosso sócio global traz, que eu gosto muito, né? É aquela questão, aquela licença poética, vamos dizer assim. É muito difícil eu desenhar uma estratégia se eu não sei executar essa estratégia. Parece um pouco óbvio, mas os negócios não permitem que uma pessoa que não entende do negócio operacionalmente desenhe uma estratégia. Por quê? Porque provavelmente a minha execução da estratégia vai cair por terra, né? Então, quando eu falo desse dilema, eu tenho que ser um líder estrategista,
eu tenho que entender da estratégia, né? Eu tenho que ter um mindset estratégico de olhar para o futuro. Só que eu tenho que ter domínio da execução. Porque se eu não tenho o domínio da execução, provavelmente eu vou desenhar uma estratégia que na hora de executar não é exequível, né? E como que eu lido com isso? Poxa, não necessariamente eu nasci com todos os conhecimentos do mundo, né? Não tem problema eu não entender de tudo, mas eu vou trazer alguém que vai me nortear para falar, ó, isso aqui que eu estou desenhando de estratégia acontece, é executável, né? Então, começa com essa discussão, né? Eu só sou permitido a ser estrategista se eu já tive, né, um casco ali operacionalizando tudo isso. Por quê? Provavelmente na hora de você desenhar a sua estratégia, você vai levar as pessoas para o lugar errado, né? Uma forma de ajudar nisso é que nem sempre eu sei de tudo, então eu trago alguém com know-how, com capability, para, né, tá ali junto comigo e nortear essa estratégia. O ponto é, o líder precisa ser estratégico, ele precisa olhar para o futuro, mas ao mesmo tempo ele toma decisões para hoje, né, urgentes, que resolvem os problemas de hoje. E uma questão que eu gosto muito, que a gente traz, significa que eu sou executor no que é importante e não no que é urgente. Porque senão eu vou ser só executor. Porque o enxugar-gelo é isso, é o urgente. Deu um problema, né? O líder estratégico, ele desce para resolver problemas super operacionais de enxugar-gelo, né? E em alguns momentos isso acontece, tudo bem, mas este não deve ser o meu principal foco. Meu principal foco é, da minha estratégia, algumas iniciativas são importantes. Essas eu vou entrar para executar. Essa eu vou ver como é que o pessoal está fazendo. Essa daqui eu vou ajudar, inclusive, né? A pensar, a tomar decisão. Então, muitos cases, inclusive, aparecem nesse contexto. Eu tenho uma ideia, uma estratégia de, às vezes, algo que nem existe no mercado, uma demanda que nem existe no mercado, mas eu crio essa demanda de mercado. E quem está executando isso não é a minha equipe operacional, também sou eu, né? O líder que está com essa estratégia colocando a mão na massa. Então, né, isso, e eu acho que o grande, né, reflexão é ser executor no que é importante para o seu diferencial competitivo, para a sua vantagem competitiva, e não para o urgente, que aí no dia a dia isso vai acabar nos sugando foco, né? Muito legal. Inclusive, acho que até dá para criar um indicador de quão estratégico e executor ao mesmo tempo está sendo, baseado nessa premissa que você colocou. Quer dizer, quantos por cento da tua agenda você está atuando na formulação ou análise da estratégia, quantos por cento em executar o que é importante, quantos por cento em executar o que é urgente. O último item tem que ser o menor, né? E aí há de se ter um equilíbrio entre o primeiro e o segundo item, para não ficar nem só atrás do computador, nem só na linha de frente executando uma estratégia que às vezes está errada, ou que ficou errada, como a gente falou agora há pouco no outro item, né? Exato. Né, e essa, acho que até você falou algo, me veio em mente o seguinte, né? Há 2 anos atrás, a gente viveu esse dilema torto, né? Então, a gente teve a pandemia, né, os líderes tiveram que tomar decisões sobre os seus negócios, sobre as suas pessoas do dia para a noite. Isso não foi algo estratégico, desenhado e dado como importante, isso foi urgente, né? Então, tudo bem, esse é o ponto, a gente tem que às vezes atuar em questões urgentes, porque o mercado demandou, né? O mundo demandou isso. E esse equilíbrio é importante. Em algum momento a gente teve que normalizar essa curva, né? Se eu estou gastando muito tempo resolvendo problemas urgentes, eu estou perdendo o foco da minha estratégia. Essa autorreflexão é algo super interessante para fazer. Olha lá a sua agenda, vê o que está lá. Já é uma boa dica, né, nesse contexto. Muito legal, Camila. Agora entrando em como que o RH pode atuar, né, para suportar os líderes em desenvolver essas características, né, ou lidar com esses antagonismos, né, que talvez seja as duas coisas, né,
desenvolver essa capacidade, os extremos, né? Porque são duas características em uma. Então, desenvolver cada uma das duas, humildade e heroísmo e coragem, né? Tecnologia e tradicionalismo e visão operacional, talvez. Então, tem um lado aí de desenvolver cada pedaço da equação e no outro ajudar o líder a lidar com o dilema, né? Então, vamos entrar agora especificamente nisso, né? Para a gente começar, queria que você desse um raio-x, né, de quais características dessas que vocês constataram nas pesquisas que os líderes atuais mais têm e menos têm. Melhor dizendo, com quais paradoxos eles lidam melhor e lidam pior, né? Legal. A gente fez uma pergunta muito interessante, que a gente perguntou, né, desses paradoxos, quais são para você importantes? E desses paradoxos, quais você entende que tem proficiência, né? O super interessante é que o que apareceu de fato, todos os paradoxos têm praticamente o mesmo peso de importância, mas a proficiência é muito diferente. Elas, de fato, não apareceu ninguém muito proficiente, não. De fato, é um desafio para todos os paradoxos. Mas o menos... com menos, né, o que vai ser menos, talvez, apareceu com menos desvio ali de proficiência, é o estratégico executor. Esse as pessoas navegam melhor, né? Mas também, assim, não é um grande número, não é 100% navegando bem, né? A gente tem ali a métrica, todos estão abaixo de 50%, né? Quando fala, né, dos respondentes entendem que a liderança não tem proficiência nesses paradoxos. Mas o que menos aparece ali no destaque é o estratégico versus operacional, vamos dizer assim. Agora, os dois maiores ali, eu vou ranquear, estão quase todos no mesmo percentual, mas o que possuem ali menos proficiência é o tradicional versus inovador e o tecnológico versus humanista. Esses são os dois que nos respondentes apareceu como os que menos temos proficiência. Mas, de qualquer forma, os outros também não mostraram uma super exatamente. O que é interessante é perceber que para cada organização pode ser que a cultura faça com que você transite melhor em um ou em outro paradoxo. Mas na pesquisa, os que mais se destacaram, né, os dois que mais se destacaram com a menor proficiência é esse, tradicional inovador, né, o inovador tradicional e o humano tecnológico aí. Então, esses são os que mais apareceram. De qualquer forma, precisa-se de habilidade para lidar com eles, e os 6 são igualmente relevantes, né? Perfeito, perfeito. Muito bem. Agora chegamos à pergunta mais importante do programa, porque ela tem várias perguntas dentro da mesma pergunta, que é como que dica que você daria para os profissionais da RH garantir lideranças com essa ambidestria, vamos chamar assim, né? Quer dizer, a pessoa conseguir estar no meio do caminho ali, né? Atuando bem nas duas coisas. Eu queria que você falasse ponto a ponto, então eu vou te ajudar fatiando aqui a pergunta em 6 pedaços, né? Certo. Então, para começar, como o RH pode ajudar o líder a ser um bom estrategista executor? Legal. E aí, antes até de entrar no detalhe, tem alguns pontos que eu entendo que são comuns, vamos dizer assim. Para todos eles, o que a gente tem percebido no mercado, né, e nas práticas, é que não existe um programa de liderança contínuo. Esse é o grande desafio. A gente tem que transformar isso em algo contínuo. A gente observa, às vezes, alguma questão de liderança pontual que acontece no ano, mas ela se perde depois, no dia a dia. Então, para esses paradoxos, eles terem o RH apoiando, de fato, no desenvolvimento, é que o programa de desenvolvimento de liderança
seja visto de uma forma contínua. E enfatizar que a liderança, ela tem que se desenvolver, né, dessa forma contínua, e a gente tem que ter foco, né, investimento para isso. Acho que tem este ponto. E aí eu adicionaria para todos os paradoxos, olhando para uma liderança integral, né, que a gente pudesse refletir em algumas métricas, né? Não estou falando de métricas só de receita ou só de custo. Por que esses líderes eu também não incluo métricas do seu desenvolvimento, né? Porque enquanto isso não é colocado de forma contínua e com foco, né, com métricas de acompanhamento, a gente vai ter um desafio ali de adoção, por exemplo, desses programas, desse desenvolvimento. Então, minha dica geral para o RH seria essa: olhar para o programa de forma contínua e repensar em algumas métricas que possa apoiar. Não é só focar em receita e custo, né, mas o que mais eu poderia incorporar. E o que é interessante, alguns dos paradoxos que eu trabalho nas habilidades, no desenvolvimento, alimentam outros também. Então, é possível a gente observar, por exemplo, alguns comportamentos que apoiam 2, 3 paradoxos aí. E aí, nesse contexto, adicionaria que, né, o que a gente está chamando, o que a gente chama de call to action da liderança. Existe um momento importante do líder entender e ter conversas honestas com as suas pessoas, equipe, parceiro, com o chefe, família, todo mundo, para que ele receba de fato feedbacks sobre esses pontos, né? Quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas fortalezas. A liderança precisa ter conversas honestas com as pessoas para capturar isso, né? Não só de um ponto de vista, mas de outros pontos de vista. Então existe, o que eu estou querendo trazer aqui existe um protagonismo da liderança nisso, o RH viabilizando, mas é importante ter esse protagonismo da liderança, para que ela possa, inclusive, identificar na fortaleza que tem, o que ela pode atuar para ajudar em alguma fraqueza que apareceu, quando eu olho, por exemplo, para esses dilemas, porque aqui nessa conversa a gente pode ter algum líder falando, nossa, para mim navegar, para navegar neste paradoxo é super tranquilo, poxa, mas desse aqui é um pouco mais desafiador, eu teria que me desenvolver mais. Então, ter essas conversas honestas e este olhar para fora, esse é um exercício muito importante, né? Como que eu olho para líderes que executam isso com excelência, que são líderes que me inspiram nisso. Como é que eles fazem? Deixa eu observar como eles fazem. Isso pode servir muito de insights, né? Da gente observando dessa forma. E claro, que o RH apoiando nesse desenvolvimento num contexto de experimentar, porque a gente não vai... Isso aqui é tudo comportamento na veia, né? Tem algumas questões técnicas, mas é comportamento na veia. E eu só vou aprender comportamento experimentando, né? Como que, né, a gente vai falar, né, de ponto a ponto, mas como que é importante a gente ter experiência na prática para que ele veja, né, esse líder perceba esses novos comportamentos atuando, né? Sair daquela forma tradicional de sentar e escutar algum instrutor e você entender. Não, vamos experimentar, colocar na prática para a gente, de fato, aprender internalizando os comportamentos. Eu quis falar um contexto geral, porque este é um caminho comum que a gente tem observado, né, e conversado com, né, com os nossos clientes. Mas para cada paradoxo tem habilidades que se destacam mais, né? Que aí foi a tua pergunta, já nem me lembro qual foi o paradoxo que você perguntou primeiro. Não, eu achei tua resposta muito boa, Camila, porque no final do dia, para lidar com paradoxos, né, a gente não precisa tanto de hard skills, né, mas sim de soft skills, né, porque quando você fala de um lado tecnologia, de outro humano, empatia, planejar, executar, né, ter um olhar global sem esquecer uma execução local, eu acho que talvez o X da questão esteja muito mais nos temas de fundo e que sustentam um bom confrontamento dos paradoxos do que propriamente sistemas de superfície, que é saber inovar, sabe, conhecer sobre inovação, conhecer sobre
execução, conhecer sobre planejamento. Então, fez todo sentido essa reflexão que você trouxe, e talvez como tangibilização disso, é entender quais são os elementos em comum que preparam esse líder para lidar com esses paradoxos como um todo. De exemplo, autoconfiança, humildade, determinação, né? E dar essa sustentação para essa pessoa, porque a verdade é que, infelizmente, nós não somos muito preparados na nossa infância e adolescência, nas escolas dentro de casa, até autoconfiança, até determinação, até... Na verdade, a gente é despreparado, né? Se a gente for avaliar, porque a gente se compara o tempo inteiro, né? É exposto a comparações o tempo inteiro nos ambientes. Então, tem todo um trabalho de uma autoconfiança legítima, né? Porque quando a gente fala de lidar com paradoxo, é um trabalho ele é muito... Ele te expõe muito a tua autoconfiança legítima. Você realmente se sente autoconfiante por dentro ou só por fora? Você parece autoconfiante ou você está autoconfiante, né? E então, acho que tem muito tema de fundo aí, dentro desse apoio do RH, né? Não sei se você concorda. Sim, e aí tem esse olhar de soft skills super importante, quando, por exemplo, né, eu falo da habilidade de um líder de ser bom ouvinte, de ter empatia, né, de abrir espaço para que as pessoas exponham seus pontos de vista. Isso atende o quê, né? Isso atende o paradoxo, por exemplo, de inovador versus tradicional, porque eu peço para as pessoas opinarem sobre, né? Então, a gente consegue ser inovador se a gente escuta diversas perspectivas, e não só a minha, ou não só de pessoas que pensam igual a mim, né? Não é dos meus similares. Um líder que está aberto a escutar opiniões diferentes e de verdadeiramente escutá-las, né? É um líder que tem uma boa escuta, que tem empatia e que é inclusivo. Probabilidade alta dele ser inclusivo, porque ele está colocando a opinião de todos na mesa, né? E escutando ideias de todos para então tomar uma decisão, né? Isso também ajuda no estratégico versus operacional, porque para eu ter uma ideia, para eu ter uma estratégia bem definida, trazer diversos pontos de vista me ajuda, porque nem sempre eu sei operacionalizar tudo do meu dia a dia. Poxa, eu já parei de operacionalizar muitas coisas. Será que vai dar? Deixa eu escutar as pessoas aqui. Isso também me ajuda. Então, ser bom ouvinte, ter empatia, vai te ajudar em alguns dos paradoxos, né? E é o que você falou, por exemplo, se a gente está falando de inovação e de estratégia novamente. Quando eu estou fazendo uma estratégia, como você comentou, pode ser que o caminho mude, o meu mindset tem que ser ágil, né? Eu tenho que estar à vontade de cometer erros, né? E minha equipe, tudo bem, eu estou à vontade em cometer erros, né? Uma coisa o que a gente não pode deixar de esquecer é que existem negócios que, a depender do erro que eu cometo, né? Eu gero um problema, né? Um risco operacional, né? Então, são erros calculados, vamos dizer assim, né? É importante, que a gente fala assim, erro, não tem problema errar. Calma, dependendo do negócio, eu estou lidando com vidas, né? É delicado eu errar um pouquinho. Mas se eu estou desenhando uma estratégia, executando, observando que, acho que temos que ajustar aqui, porque talvez tenha um ajuste de rota, eu tenho um líder com mindset ágil, da mesma forma como isso alimenta a minha inovação, porque eu trago este mesmo DNA inovador e ágil para a minha gestão. Então, a gente pode aqui, né, trazer várias complementações aqui de habilidades que os gestores, trazendo no seu dia a dia, navegarão melhor por esses paradoxos, né? Perfeito, perfeito. Camila, queria te agradecer muito pela conversa, achei sensacional esse mergulho sobre esses paradoxos modernos da liderança e
e pensar sobre eles, né? Porque, de alguma maneira, eu acho que nossa forma de aprender hoje ela é muito fragmentada em pedacinhos, né? Então é difícil você tirar um tempo para olhar a coisa como um todo, entender quais são os principais dilemas que a gente tem que lidar no dia a dia e o que isso implica para RH, enfim, para nós como executivos, né? Então achei realmente incrível aqui a conversa, queria te agradecer demais pela tua participação e te devolver a palavra para você fazer o nosso fechamento aqui de hoje. E, enfim, fique à vontade para concluir nossa conversa. Obrigada. Eu acho que esse momento da gente conversar de uma forma profunda, né, sobre os desafios da liderança nessa era digital, nesse momento aí, com a pandemia mostrando ali que o jeito antigo de liderar, né, não funciona mais. É muito importante, acho que esse momento é algo que não é de prateleira, não está pronto, né? Eu tenho que entender na minha organização como que isso se dá na minha dinâmica e como que eu ajudo no desenvolvimento dessas habilidades que fazem com que o líder se sinta mais confiante e confortável em navegar por esses dilemas, né, com tomadas de decisão, que é isso, né? O líder está ali para tomar decisão no seu dia a dia. Então, muito obrigada por esse espaço de poder compartilhar, né, dessas ideias de não só estar focado no que é competência, mas entendendo por que isso é importante e existe, né, para a gente desenvolver a nossa gestão. Então, super obrigada pela oportunidade, fico super à disposição também para conversar mais com vocês. Muito legal, Camila. Muito obrigado mais uma vez. E para quem está acompanhando até aqui, não deixa de seguir a Forceus nas redes sociais para acompanhar os conteúdos que a gente lança semanalmente. E nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço para você, Camila, e para todos e todas. Até lá. Obrigada, até.